Olá, somos estudantes da turma terceiro D do Colégio 100-123 de Samambaia Sul. Iremos fazer o experimento do freio de indução eletromagnética, da disciplina de Física do professor Vinícius Ricardo. Data: 13/5/2024. Somos o grupo 5 e temos como integrantes Lucas, Cauã, Eduardo e Matheus. Para fazer este experimento, utilizamos os seguintes materiais: 3 tubos, um de PVC, um de alumínio e um de cobre, e 3 ímãs neodímio. Para fazer o experimento, é super simples. Apenas pegue o ímã e coloque um em cada um dos tubos de diferentes materiais. Nisso você perceberá os diferentes tempos de queda em cada um dos tubos. Como o experimento funciona? Este experimento ilustra as leis do eletromagnetismo ao observar o tempo de queda de um ímã através de tubos de diferentes materiais. Tubo de PVC não condutor. O ímã cai rapidamente sem induzir correntes elétricas. O fenômeno observado é a queda livre, com o tempo de queda sendo mais curto, determinado apenas pela gravidade e resistência do ar. Tubo de alumínio condutor. O ímã em queda induz correntes elétricas, mas a resistividade do alumínio gera uma força de frenagem moderada. O fenômeno é a indução de correntes de Foucault que resultam em um tempo de queda mais lento do que no de PVC, mas mais rápido do que no de cobre. Tubo de cobre condutor. A baixa resistividade do cobre permite a indução de correntes elétricas intensas, criando uma forte força magnética oposta. O fenômeno é a indução de correntes de Foucault robustas, que agem como um freio poderoso, retardando significativamente a queda do ímã. Resumindo, o tempo de queda varia em cada um dos tubos. No de PVC, porque não há interação eletromagnética, então o ímã cai apenas pela ação da gravidade. No de alumínio, porque a resistividade mais alta reduz a intensidade das correntes de Foucault, resultando em uma força de frenagem menor e um tempo de queda intermediário. No de cobre, porque as correntes de Foucault são minimizadas pela baixa resistividade, gerando uma forte oposição ao movimento do ímã e um tempo de queda prolongado. Este experimento não apenas demonstra as leis de Faraday e Lenz de forma prática, mas também destaca a influência da condutividade dos materiais nas interações eletromagnéticas e nos tempos de queda. Respondendo à questão 17, quais os nomes dos dois cientistas por trás da Guerra das Correntes? A história da Guerra das Correntes envolveu uma grande rivalidade entre dois dos maiores inventores da história. No final do século XIX, Thomas Edison e Nikola Tesla estavam no centro de um debate sobre qual forma de eletricidade seria a melhor para alimentar o mundo em crescimento: corrente contínua ou corrente alternada. Edison foi um inventor renomado e empresário bem-sucedido. Tinha investido pesadamente em sua tecnologia de corrente contínua. Ele acreditava que era a maneira mais segura e eficiente de fornecer energia elétrica. Por outro lado, Tesla, um engenheiro brilhante com visões inovadoras, defendia a corrente alternada, que ele demonstrou ser mais eficaz para a transmissão de energia em longas distâncias, assim ganhando a guerra das correntes. Respondendo à questão 18, quais as vantagens da corrente alternada? As vantagens da corrente alternada CA incluem transformação de voltagem. A tensão da CA pode ser alterada com facilidade, o que é crucial para a transmissão de energia a longas distâncias. Eficiência na transmissão. A CA permite transmissões mais eficientes e com menos perdas energéticas, especialmente em altas tensões. Versatilidade. A CA é ideal para diversas aplicações, desde residências até indústrias, devido à sua compatibilidade com vários dispositivos. Sistema trifásico. Oferece uma distribuição de energia mais estável e eficiente, ideal para o funcionamento de motores elétricos. Conversão para corrente contínua. A corrente alternada pode ser convertida para corrente contínua conforme necessário, adaptando-se a diferentes necessidades de energia. Essas características tornam a corrente alternada uma escolha eficaz e eficiente para o sistema de distribuição de energia moderno. Respondendo à questão 19, quais as vantagens da corrente contínua? As vantagens da corrente contínua CC incluem maior eficiência em circuitos de baixa tensão. A corrente contínua é mais eficiente em aplicações que operam em baixas tensões, como em aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos. Redução da perda de potência. Em comparação com a corrente alternada, a corrente contínua tem menos perdas de energia durante a transmissão, especialmente em distâncias menores. Melhor controle de dispositivos elétricos. A corrente contínua permite um controle mais preciso de dispositivos elétricos, o que é crucial em muitas aplicações industriais e de engenharia.
Utilização em veículos elétricos e híbridos. Devido à sua eficiência e facilidade de armazenamento em baterias, a corrente contínua é amplamente utilizada em veículos elétricos e híbridos. Aplicações e sistemas de telecomunicações. A corrente contínua é usada em antenas de televisão, rádio e celular, bem como em células fotovoltaicas. Respondendo à questão 20, é possível transformar corrente contínua em corrente alternada e o inverso? Sim, é possível transformar corrente contínua em corrente alternada e também fazer o inverso. Para transformar corrente contínua em corrente alternada, utilizasse um dispositivo chamado inversor. O inversor corta a corrente contínua em impulsos e os modula para criar uma onda alternada com as características desejadas, como a frequência e amplitude. A técnica de modulação de largura de impulsos, PWM, é frequentemente usada para controlar esses aspectos da corrente alternada resultante. A transformação de corrente alternada em corrente contínua é realizada por um circuito chamado retificador. Um retificador comum é a ponte retificadora que usa diodos para separar as ondas positivas e negativas da corrente alternada e convertê-las em uma corrente unidirecional. Para suavizar a corrente e reduzir as ondulações, adiciona-se um capacitor após a ponte retificadora. Esses processos são fundamentais em muitas aplicações eletrônicas, permitindo a compatibilidade entre diferentes tipos de fontes de energia e dispositivos.